É cristão por acaso? Muito, muito mesmo. Tipo, por que exatamente? Bem, então você realmente acredita que a Bíblia é, de fato, né, um livro real e verdadeiro? Sim, eu acredito que a Bíblia é verdadeira e real. Por quê? Bem, eu poderia te dar uma resposta técnica. Nunca houve uma descoberta arqueológica que contradissesse a veracidade da Bíblia. E claro, a sabedoria. Não existe uma verdade da Bíblia que, se você aplicar à sua vida não melhore de forma dramática. E por fim, temos o relato mais preciso, transparente e historicamente robusto que se pode ter sobre a figura mais importante que já viveu na história do mundo, Jesus de Nazaré. E a ressurreição é o ponto central da minha crença de que Jesus realmente ressuscitou para que pudéssemos viver, que torna a mitologia cristã real. Então, isso não é mitologia, mas sim teologia. Se Gênesis 1:1 e a ressurreição são verdadeiros, qualquer coisa na Bíblia é possível. Você está diante do maior milagre. O maior milagre é a criação. E depois o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. E eu digo, como você sabe que Jesus ressuscitou dos mortos? Bem, me mostre outro relato histórico em que tantas pessoas morreram voluntariamente, de forma brutal, por uma mentira. Todas as pessoas ao redor dele tinham tudo a perder, e mesmo assim foram até a morte, de Paulo a Pedro, até o meio-irmão Tiago, afirmando que Jesus é o Senhor, que Jesus ressuscitou dos mortos. Sem contar que se você fosse inventar uma história, não usaria testemunhas femininas no mundo antigo. Nas Escrituras está escrito que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus Cristo. Se você estivesse tentando inventar uma história, jamais faria isso. Meus amigos, esse aqui é o jovem que foi assassinado nos Estados Unidos enquanto palestrava em uma universidade. Foi vítima de um tiro certeiro que levou à morte. Charles era um homem de princípios, era um homem de valor, era um homem que defendia a sua fé, era um homem que cria no mesmo Jesus que eu e você crê. No vídeo deu para perceber que ele defendia a palavra de Deus de forma carinhosa, mostrando provas e evidência da existência e ressurreição de Cristo. Amigos, é forte o que eu vou falar aqui, mas é uma realidade. Parece que a cada dia a humanidade, vou abrir um aspa, tá bom? A humanidade parece que está fazendo uma aliança com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Veja que a cada dia que passa, pessoas estão se esfriando, não sentem mais amor ao próximo. Veja que por uma questão de extremismo, questão política, pelo fato de alguém defender aquilo que crê, que é em Jesus, defender a família, foi alvo de um tiro certeiro que levou à sepultura. Meus sentimentos desde já aos familiares de Charles, um homem que lutou para defender a causa da família, um homem que lutou pela sua fé, um homem que não abandonou a Jesus. Parece que a cada dia a humanidade está fazendo uma aliança com o próprio Satanás. Mas nós sabemos que em breve veremos Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Nos Estados Unidos, o ativista político conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, morreu depois de ser baleado. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa correspondente em Washington. Tudo o que está acontecendo hoje aqui, amigos, um dia chegará ao seu fim. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, diz assim, ó: Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo do próprio Deus. Hoje nós estamos vendo esta realidade aqui, ó, em plena universidade, um jovem palestrando para milhares de jovens que estavam ali presentes, foi vítima, foi alvo de um
uma bala que foi fatal e, infelizmente, deixou a esposa, deixou filhos, deixou familiares, deixou amigos, e o que resta agora são as lembranças e a saudade. Cada dia que passa, amigos, estamos vendo um mundo se afundando mais ainda. Mas louvado seja Deus, porque Jesus disse assim, ó: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Precisamos urgentemente buscar a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque o dia que nós estamos vivendo, como eu sempre costumo falar aqui, são dias maus, são dias de trevas. Infelizmente, é uma realidade que nós vemos, é uma realidade que eu e você estamos vendo. Eu sei que você tem vontade de que Jesus volte logo para dar fim a este mundo de pecado, para dar fim à violência, para dar fim à saudade, para dar fim à morte, para dar fim à enfermidade e para nos trazer a vida eterna. Essa é a promessa que Jesus tem para cada um de nós. Mas temos uma esperança de que Jesus estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 24, olha que texto maravilhoso, olha que texto incrível. Vou abrir para vocês aqui, é um texto bem conhecido. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim, ó: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Charles era um homem que defendia a fé na pessoa de Jesus. Com certeza doutrinou os seus filhos. Com certeza fazia os seus momentos de consagração, de oração, antes de sair de casa. Todos nós, sendo crente ou não, sendo cristão ou não, estamos sujeitos a qualquer situação. Enquanto nós estivermos sobre este mundo, estamos sujeitos a qualquer situação. Mas lembre-se que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que vela por cada um de nós. Amigos, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que em breve Jesus voltará. Eu creio que em breve tudo isso que eu e você estamos vendo diante das rádios, da internet, da televisão, dos noticiários, tudo isso vai ter o seu fim. Tudo isso vai ter o seu fim. Olha só. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim, ó: e lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você sabia disso? Ou você sabe disso? De que tem pessoas que estão rindo neste momento pela morte de Charles. Tem pessoas que soltam fogos, estão felizes pelo ocorrido. Trazendo também para o nosso Brasil, também não é diferente. De forma política, tem pessoas que almejam vendo, né, o ex-presidente Bolsonaro sendo preso. Muitas pessoas almejam que Alexandre de Moraes seja punido. Veja o mundo a qual nós estamos vivendo, amigos, enquanto deveríamos orar por as pessoas. Pedir a proteção divina sobre essas pessoas. Clamar pelo Espírito Santo por essas pessoas que precisam e carecem das nossas orações, porque a Bíblia diz que nós precisamos orar sem cessar pelas nossas autoridades. Pelas nossas autoridades. Independente de quem seja, independente da raça, independente da cor, precisamos orar por essas pessoas. Precisamos também urgentemente orar para que Jesus volte o mais rápido possível. Não só orar, mas fazer alguma coisa para que Jesus ele volte. A oração nos fortalece mais ainda e nos reaviva, mas eu preciso, como cristão, veja, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Como cristão, precisamos fazer alguma coisa.
E não existe ser cristão sem missão. Não existe ser cristão sem missão. Então Deus nos encarregou a sua palavra para que eu e você propague o evangelho de forma sincera, de forma humilde, de forma amorosa. E a palavra de Deus diz: se não tiver amor, não adianta. Precisamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Que o nosso bom Deus nos abençoe, amigos. E oremos para que, em breve, o nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, volte o mais rápido possível. Quem crê, coloca um amém em nome do Senhor Jesus. E oremos pelos familiares e amigos, não só de Charles, mas por todos que se encontram sobre esta terra, que se encontram enlutadas. Orem, orem por essas pessoas também. Que Deus nos abençoe de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Coloca um amém em nome de Jesus aí.